se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Olá, meus queridos, a paz do Senhor a todos os nossos queridos irmãos que mais uma vez estão junto conosco nesse culto de adoração, que é a igreja que adora o Senhor aonde ela está. Ainda nós estamos nas nossas casas, mas estamos adorando, estamos louvando, estamos engrandecendo o nome do nosso Deus. E bendito seja o nome de Jesus, o nosso Rei, o nosso Redentor, aquele que morreu no nosso lugar. Eu gosto sempre de frisar isso, sempre de dizer isso, o grande amor de Deus, que entregou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Gostaria de ler na palavra de Deus, está no Salmo 146, versos 1 e 2, dizem assim: aleluia, louva a minha alma ao Senhor, louvarei ao Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Bendito seja o Senhor. Eu gostaria de orar nesse momento. Você, por favor, se juntasse a mim nesta oração. Ó Deus,
nós queremos adorá-lo esta noite, nós queremos agradecê-lo, nós queremos, ó Deus, expressar através da música, através das orações, através da mensagem da Tua Palavra, Senhor, a nossa gratidão, o nosso louvor, a nossa adoração ao nome do Senhor Jesus, que foi Ele, Senhor, que nos deu esta garantia, essa certeza de hoje podemos estar aqui em nome dEle, para louvar, para engrandecer e para cultuar o Seu nome, Senhor, porque a Tua igreja te adora. Muito obrigado, Senhor, porque podemos nos achegar até a Ti, a chegar até o Pai através unicamente de Jesus Cristo, nosso único mediador e intercessor. Que Tu possas abençoar os momentos que vamos ficar juntos, Senhor. Que Tu abençoes a todos os nossos irmãos que nos acompanham todos os domingos, Senhor, nesses cultos online, e que Teu nome seja exaltado e glorificado esta noite, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, queridos amados, amigos, irmãos em Cristo. Vamos continuar adorando ao nosso Deus, esse canto que fala render a Ti a adoração. Que todos os dias de nossas vidas nós possamos render ao nosso Senhor Jesus toda a adoração, porque só Ele é digno de receber toda a adoração, todo o louvor. Vamos louvar a Deus. Render a Ti adoração e derramar meu ser. É o que meu coração deseja toda manhã. Imaginar é me inspirar pra Te dizer que estou apaixonado cada vez mais por Ti. Senhor, Tu és incomparável, Teu nome é maravilhoso. Leva-me além, leva-me além, ao nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me além, leva-me além. Que a minha vida flua mais da Tua unção, mais do Teu poder. Render a Ti adoração e derramar meu ser. É o que meu coração deseja toda manhã. Te imaginar é me inspirar pra Te dizer que estou apaixonado
leva-me além, leva-me além. A minha vida flua mais da tua unção, mais do teu poder, mais do teu poder, mais do teu poder. Irmãos, é um grande privilégio poder meditar nas Escrituras, e nós vamos esta noite ir lá para as páginas do Velho Testamento. O texto que servirá para a nossa meditação e nossa reflexão esta noite está em Êxodo, capítulo de número 3, versos de 1 a 9. Êxodo, capítulo 3, versos de 1 a 9. Eu gostaria de fazer uma oração, eu gostaria que você se juntasse a mim nesta oração. Ó Deus, estamos diante da Tua palavra, palavra viva, poderosa, eficaz, palavra que penetra, Senhor, nos nossos corações. Te suplicamos em nome de Jesus que esta palavra que é Tua, Deus, penetre profundo o nosso coração, nossa mente, de uma forma muito especial esta noite. Usa, Senhor, esse texto da Tua palavra, Senhor, para nos trazer conforto, para nos alertar, para fazer aquilo que Tu quiser fazer, Senhor. Vá ao nosso encontro, ó Deus. Tu sempre vais ao nosso encontro, e o Teu Espírito que está aqui conosco, Senhor, está também com os nossos irmãos neste momento, Senhor, nas suas casas. Que esta palavra, ó Deus, abençoe a vida de cada um de nós, em nome de Jesus, amém. Êxodo capítulo 3, verso de 1 a 9, diz assim: apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não chegues para cá, tire as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento, por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa, ampla, terra que emana leite e mel, o lugar do cananeu, do heteu, do amorreu, do ferezeu, do heveu e do jebuseu, pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Irmãos, o povo de Israel, ele era sempre confrontado pelos outros povos, porque o Deus do povo de Israel não tinha uma forma, ele não tinha um rosto, não era uma imagem como dos outros povos, que sempre tinham as suas imagens, Baal e Astarote, entre outros deuses daqueles povos pagãos. Mas o Deus do povo de Israel era um Deus que não tinha forma
não tinha uma imagem, não tinha um rosto. E é interessante que nós podemos imaginar como uma coisa funcionava. O Salmo 42, verso 3, assim: as minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem: o teu Deus onde está? O Deus de Israel é o Deus invisível, é o Deus que se crê pela fé, é o Deus que nós temos a certeza absoluta que Ele está conosco, e que obviamente, isso aqui é objeto das nossas atenções esta noite, que tomou forma e habitou entre nós. E a pergunta que sempre vem à nossa mente, ou à mente das pessoas, porque até hoje as pessoas gostam de indagar, de questionar: mas onde está o teu Deus? Quem é o teu Deus? Ou quem é o nosso Deus? Lá para Moisés, nessa mesma situação, quando Moisés começou a questionar o seu chamado e a tentar fugir dele, ele disse para Deus: mas eu vou em nome de quem? E Deus falou assim: diga que você veio em nome do eu sou. Do eu sou. Então nós podemos perceber, irmãos, a grandeza desse Deus. E o objetivo da mensagem desta noite é exatamente responder a todas as pessoas que perguntam: mas quem é o seu Deus? Onde Ele está? Onde que nós podemos vê-lo? O nosso Deus, Ele já veio, habitou entre nós, morreu, ressuscitou, subiu aos céus e prometeu voltar. Mas é importante a gente citar aqui o que estava acontecendo com Moisés. Todo mundo sabe que Moisés foi criado dentro do palácio de Faraó, pela filha de Faraó. Deus já estava planejando tudo, Deus tinha os seus planos, mas num determinado momento, um dia Moisés mata um egípcio porque ele estava maltratando alguém do seu povo, e ele foge, ele vai para lá pelas terras de Midian. Lá ele estabelece uma família, ele se casa, ele tem filhos, ele, digamos assim, tinha uma vida completamente estável, estabelecida. E o texto está dizendo que ele estava pastoreando as ovelhas do seu sogro, quando algo de muito extraordinário acontece. Eis que ele olha para uma sarça, aquela sarça pegava fogo, mas ela não consumia. Isso obviamente chamou a curiosidade dele, como chamaria a nossa. E ele foi até lá para ver o que estava acontecendo. Nessa conversa, Deus o chama, porque o povo continuava lá no Egito sendo oprimido, maltratado, num cativeiro terrível de muitos e muitos anos. Mas Deus, a primeira coisa que é interessante observarmos aqui é que Deus tira Moisés da sua zona de conforto, de uma vida estabelecida com mulher, com filhos, com sogro, com as irmãs, as suas cunhadas, melhor dizendo, e ele diz para ele: você vai lá, eu vou te levar de novo para o Egito, porque você será o meu servo que vai falar a Faraó. A gente sabe que Moisés tentou correr desse chamado, mas ele não resistiu a esse chamado. Esteve longe do Egito por muitos anos. Seria o servo que Deus iria usar para tirar o povo da escravidão. Mas quem é o nosso Deus? O objetivo dessa mensagem, como eu disse, é responder a Deus. Quem é o nosso Deus? Você verá aqui. Você fique atento, com a tua Bíblia aberta, se você puder, mas com os ouvidos bem atentos, porque tudo o que eu vou tirar está escrito nas Escrituras. Primeira coisa, Ele é o Deus da aliança. Você pode dar uma olhadinha, por favor, no texto, no verso de número 6, e você vai encontrar escrito o seguinte: quando Moisés foi para lá, ver o que estava acontecendo, Deus fala com ele, disse mais: eu sou o Deus do teu pai, Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Deus aqui ele fala o seguinte: eu sou o Deus da aliança, eu fiz uma aliança com o meu povo,
em Abraão. Tudo começa com Abraão, quando Deus chama Abraão lá de Ur dos Caldeus e fala para ele: você será pai de uma grande nação. E nós sabemos que isso tudo aconteceu quando nasce Isaac, e nós sabemos que Deus, a partir dali, vai multiplicando o seu povo. E quando Deus fala com Moisés, o povo de Deus já estava no Egito, já enorme, muito grande. Mas a visão de Deus, ela não estava apenas no povo de Israel. Nós sabemos que a visão de Deus aqui, o início da igreja, no início do povo de Deus, que não só estava no povo de Israel, mas que chegaria a todos os povos, tribos, raças e nações. Mas tudo começa lá, porque Deus é um Deus que faz uma aliança com Abraão, uma aliança eterna, uma aliança duradoura. Vocês podem observar agora o que diz Davi sobre isso. Em 2 Samuel 23:5 diz assim: não está assim com Deus a minha casa? Pois estabeleceu comigo uma aliança eterna, em tudo bem definida e segura. Ele é o Deus da aliança. Por isso que ele fala: eu sou o Deus dos seus pais. Aí ele vai falar de Abraão, Isaac, Jacó. Ou seja, o Deus que fez uma aliança com o seu povo, e essa aliança jamais será quebrada, irmãos. Então Deus se identifica para ele: eu sou o Deus da aliança. Então quando alguém te perguntar quem é o seu Deus, ele diz: o Deus é o Deus que faz uma aliança eterna comigo. Como disse, quando Deus fala que ele é o Deus da aliança, ele está apontando para a igreja, ele está apontando para Jesus Cristo, que iria fundamentar toda esta aliança. Por isso que esta palavra que está aqui, ela vai obviamente caminhar para Jesus Cristo, porque a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, ela é cristocêntrica, ela fala de Jesus o tempo todo. Quando Jesus instituiu a ceia, antes de ser morto, ele diz assim: o sangue da nova aliança no meu sangue. O sangue da nova aliança. Observaram? Da nova aliança, por quê? Porque naquele tempo havia o chamado pacto das obras, a aliança das obras. Mas quando Jesus vem, Jesus vai e abre uma aliança eterna, duradoura, fundamentada no seu sacrifício, não mais nas obras, como acontecia na velha aliança, mas agora na graça de Jesus Cristo, uma aliança perene, fundamentada no seu sacrifício na cruz. O texto de Êxodo aponta para Jesus, como todos os textos da Bíblia apontam para Jesus. Se você vai em todas as páginas do Velho Testamento, apontam para o nascimento de Cristo, para o advento de Cristo, para o sofrimento de Cristo, para a ressurreição de Cristo, para tudo acerca de Cristo. E as páginas do Novo Testamento apontam para Jesus, falam do seu ministério, falam da sua ressurreição, falam do crescimento e da expansão da igreja do Senhor, e falam do seu retorno e da nova Jerusalém que virá. Então, o texto está dizendo: quem é o nosso Deus? Quem pode perguntar e você dizer: é o Deus da aliança. O meu Deus é o Deus de uma aliança perpétua. Segundo lugar, olha o que diz o verso 5. Quando Moisés foi chegando perto da sarça, Deus falou logo com ele. Olha lá, Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Então, se Deus é o Deus da aliança, Deus também é um Deus santo, um Deus santo, e que quer que o seu povo se santifique. Ele quer, e ele separou um povo para si, e deseja que o seu povo se santifique, que seja um povo como luzeiros no meio de uma sociedade corrupta, má, violenta e que engana as pessoas. Tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar que tu estás é terra santa. Deus é santo. É o único atributo de Deus que é repetido 3 vezes: santo, santo, santo é o Senhor. Santidade, santidade.
Deus separou, Deus santificou um povo para si, e para que se distingua, não se distingua muitas vezes da forma de se vestir, claro, isso tem importância, mas se distingua principalmente da forma como se vive neste mundo, da forma como nós nos conduzimos com as pessoas, da forma como nós falamos com as pessoas, da forma como nós participamos ou não participamos das coisas. Da mesma forma como um Deus é santo, nós precisamos ser santos ao Senhor. As Escrituras dizem que Noé andava com Deus. Gostamos sempre de falar, Deus, eu quero que Deus ande comigo, mas nós precisamos andar com Deus. Agora, percebam bem, eu gosto sempre de citar esse texto aqui, que está no Salmo 40, verso 2, que diz assim: olha o processo do que Deus fez por nós, de que nós não poderíamos fazer. Preste atenção, Davi fala assim no Salmo 40, verso 2: tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, e colocou meus pés sobre uma rocha, e me firmou os pastos. Isto aqui, somente Deus poderia fazer por nós. Nós não temos esse poder, nós não teríamos esse poder, nós não tínhamos condições de fazer isso que Deus fez por nós, nos regenerando, nos convertendo, nos justificando, nos adotando, nos reconciliando, tudo isso. Mas Ele é um Deus santo e requer do seu povo santidade de vida, ou seja, o povo de Deus participa diretamente nesse processo de santificação. Por isso é que ele fala para Moisés: Moisés, tira as sandálias dos teus pés. Mas Deus estava querendo que Moisés simplesmente tirasse as suas sandálias? Não, isso é uma questão figurada no sentido do que precisa ser tirado da nossa vida, irmãos. Não é só a sandália dos pés. Deus não estava se referindo a sandália, Deus estava falando sobre coisas que precisam ser tiradas, abandonadas em nome de Jesus, para a nossa santificação. Lá nós encontramos algumas expressões nas Escrituras que dizem assim: fazei morrer a sua natureza terrena, revesti-vos, lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos, cessai de fazer o mal. Isso tudo aqui tem a ver com santidade de vida, irmãos. Deus é um Deus santo, por isso que ele disse: Moisés, tira as sandálias dos teus pés, porque onde você está pisando é terra santa, porque eu estou aqui. Então presta atenção, irmãos. O que nós cremos mediante as Escrituras? Que nós somos templo do Espírito Santo. Então, se o Espírito Santo está dentro de nós, não é isso que cremos? Não é isso que as Escrituras nos afirmam? A nossa vida precisa ser uma vida de santidade. Santidade. Então, quem é o nosso Deus? É o Deus da aliança, é o Deus santo, que santificou, que separou um povo para si, e quer que o seu povo seja um povo santo, um povo que mesmo que viva, mesmo dentro de todas essas dificuldades, mas que caminhe com Deus, que não abra mão dos absolutos de Deus, que não negocie as verdades de Deus. É isso que Deus quer de nós. Postura firme. Postura firme. Terceiro, olha lá os versos 7 e 9, mas mais propriamente o verso 7, diz assim: disse ainda o Senhor, certamente, olha essa palavra, certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor, por causa dos seus exatores, conheço-lhe o sofrimento. O verso 9 diz: pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim. Ou seja, quem é o nosso Deus? É o Deus que se compadece do seu povo, irmãos, diante de um cativeiro horroroso, terrível, mal, que o povo de Deus sofreu por muito tempo.
Deus está dizendo para nós: eu sou um Deus que me compadeço do meu povo, porque Ele está dizendo aqui: eu vi, eu ouvi e eu conheço. O que você pode entender disso, irmãos? Ah, pastor, mas isso é lá para aquele tempo. Não, irmãos, não é para aquele tempo não, porque Deus não mudou, Deus continua o mesmo. Ele continua vendo, Ele continua ouvindo, e Ele continua conhecendo todas as nossas lutas, nossas angústias, nossas ansiedades, nossos medos. Ele conhece tudo acerca de nós, e diz aqui que o nosso clamor chegou até Ele, como chega até hoje, irmãos. Que verbos benditos: ver, ouvir e conhecer. Ele é um Deus amoroso, irmãos, movido de compaixão, e Ele coloca o coração na nossa dor, irmãos. Observe que Ele é um Deus que coloca o coração na nossa dor, colocou o coração na nossa miséria, porque aqui, irmãos, percebam, aqui que a coisa vai chegando, vai afunilando para falar de algo extraordinário, de uma libertação de cativeiro. Sim, da libertação do cativeiro do Egito, sim, mas existe um outro cativeiro muito mais sério, que Deus também nos libertou e continua querendo libertar. Mas eu queria citar 2 filmes que eu não sei se você já viu. Se você não viu, procure ver. A mensagem vai falar: quem é o nosso Deus? Deus da aliança? Deus que não pode mentir? Deus de promessas? Deus santo? E Deus que se compadece dos seus filhos, se compadece do seu povo? Mas se você por acaso ver um dia um filme chamado Fúria de Titãs, que fala sobre os deuses gregos, como Zeus e outros deuses, você vai ver lá deuses sem misericórdia, deuses tiranos, deuses que transformam o homem em bonecos, deuses sem compaixão, deuses que tinham filhos preferidos. Veja esse filme, Fúria de Titãs. Existem 2 versões, uma versão mais antiga e uma versão mais nova, que você vai ver como é que os deuses entre aspas, claro, porque eles não existem, mas o povo da Grécia os cultuava. Mas eram deuses maus, tiranos, um Deus sem compaixão. Nós estamos falando exatamente agora de um Deus compassivo como é o nosso. E aí você pode também ver o filme Thor, né? Existem até alguns filmes que falam sobre Odin, o seu pai, o poderoso Odin de Asgard. Mas era um poderoso Odin que dormia. Ele dormia e não gostava que alguém fosse lá perturbar o seu sono. Vocês imaginaram um Deus assim? Um Deus que dorme? Já o nosso Deus não, Ele é rico em misericórdia, Ele se compadece do seu povo, porque Ele vê, Ele ouve e Ele conhece. E o nosso Deus, Ele não dorme, que é o que diz a Escritura: é certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. Quem é o nosso Deus? É esse Deus. O ministério de Jesus é prova cabal e irrefutável de que estamos falando. Ele continua vendo, Ele continua conhecendo e Ele continua ouvindo. Jesus Cristo se fez carne, o Deus se fez carne, habitou entre nós. Olha como a coisa está caminhando para Jesus Cristo, apontando para Ele. Ele que é o centro de todas as coisas. E olha como Deus cuida do seu povo. O Deus veio até nós, habitou entre nós, morreu, ressuscitou, subiu ao céu, mas não nos deixou órfãos, porque Ele nos deu o Espírito Santo, o Deus Emanuel, conosco, como Ele prometeu. Deus Emanuel, que significa Deus conosco. Percebam, quem é o nosso Deus? É o Deus da aliança, é o Deus santo, é o Deus que se compadece do seu povo, porque Ele vê, Ele ouve e Ele conhece as nossas lutas. A maior luta do ser humano foi o que Jesus veio fazer aqui nesta terra: destruir o maior cativeiro que o homem vive escravizado, que é o cativeiro do pecado. Em último lugar,
Dá uma olhadinha no verso 8, parte A, logo no iniciozinho, no verso 8, diz assim: por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios. Quem desceu? Quem desceu? Aquele tempo de Moisés, o próprio Deus que estava ali falando com Moisés. Ele desce, porque a iniciativa é dele. Não é iniciativa do homem. Se dependesse, Moisés sairia de lá de Midian para ir para o Egito libertar o povo? É claro que não. O homem não tem condições de tomar a iniciativa de procurar a Deus. É Deus que vem até nós. Eu lembro de um professor lá no meu seminário, o reverendo Javan, uma vez ele falou assim para a gente: cristianismo não é religião não, gente. Então a gente ficou assim meio que olhando para ele, meio de banda. Como é que cristianismo não é religião? Eu disse: mas isso é fácil de se explicar. Porque toda religião nos chama-se religião religária, ou seja, toda religião visa ligar o homem a Deus, ou seja, levar o homem a Deus. Mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que fez exatamente o contrário. Foi Deus que veio a nós, é Deus que toma iniciativa por nós. Está dizendo aqui: é por isso que eu desci a fim de livrarmos. Ele livrou o povo do Egito, da escravidão egípcia. Foi Deus com o seu braço forte, só que ele usa as pessoas para isso. Usou Moisés, usou Arão. Ele usa, ele nos chama. Em último lugar, nosso Deus é o Deus que habitou entre nós. Por isso que eu desci com a finalidade de livrá-lo da mão dos egípcios. Naquele dia da Páscoa, que Moisés instituiu, lá no momento antes do povo sair, eles fizeram uma comemoração em que Deus mandou que colocasse um cordeiro, que simbolizava o cordeiro e tomar o lugar de alguém, uma das pessoas, e colocassem nos umbrais das portas o sangue desse cordeiro, tudo apontando para quem? Para o Senhor Jesus. Mas é o que acontece? Muitos e muitos anos depois, o Redentor nasceu. Deus habitou entre nós, cheio de graça e misericórdia. E esse Cristo, ou seja, o ungido, o Messias de Deus, ele vem até este mundo com uma missão. Ele veio aqui redimir, salvar e buscar o perdido. Com essa função que ele veio derrotar ou libertar o homem do cativeiro do pecado. Páscoa, por isso que nós, quando comemoramos a Páscoa, a nossa comemoração não é mais igual a dos judeus, mas nós comemoramos com o quê? Com a ceia do Senhor, que simboliza o corpo de Cristo e o seu sangue derramado, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Meus amados irmãos, mas olha como Deus pensou em tudo, plano simplesmente extraordinário. Quem é esse Deus? É esse Deus amoroso, é esse Deus que deu o seu Filho para libertar o homem do maior cativeiro que ele não teria condições de se libertar. E mais, ele morreu, ele vence a morte, ele sobe aos céus e ele promete, sabe o que? Olha lá o que diz João capítulo 14, diz assim, 14, 2 e 3: na casa do meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei, e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Quem é o nosso Deus? Então talvez se você não soubesse, você agora sabe responder. Quem é o nosso Deus? Aí você vai dizer: é o Deus da aliança. Ele fez uma aliança perpétua, eterna. É o Deus santo. Santo, santo, santo é o Senhor, e quer que o seu povo se santifique. Ele é um Deus que se compadece de nós, se compadece das nossas mazelas, dos nossos pecados,
é um Deus que nos perdoa, que tem prazer, é um Deus que vê, é um Deus que ouve, e é um Deus que conhece as nossas lutas, e é um Deus, em último lugar, um Deus que veio até nós, que nasceu, que tomou a forma humana, que tornou-se servo, que se humilhou, que foi obediente até a morte e morte de cruz, é o que diz as Escrituras. Esse é o nosso Deus, o Deus de amor, o Deus maravilhoso, o Deus que chamou Moisés e que está chamando você esta noite. Se porventura você ainda não conhece esse Deus, que você receba esse Deus, que você esteja nesse momento sendo tocado pela graça de Deus, que você entregue a sua vida a Jesus Cristo, que não deixe para amanhã, que hoje é o dia da salvação. Se hoje ouvides a voz do Espírito, não endureçais os vossos corações. Então saiba, esse Deus é esse Deus maravilhoso a qual nós servimos, e que você pode servir também. Que Deus abençoe a todos os irmãos e irmãs esta noite, de uma forma muito especial, em nome de Jesus. Amém. Onde flui o amor.
Meus amados irmãos e irmãs, eu quero dizer da minha alegria de poder estar junto com os irmãos em mais este domingo. Felizes estamos de poder levar até o irmão, a todos os nossos queridos que nos acompanham todos os domingos, a mensagem de Deus, o culto, o louvor, e que você possa ser sempre abençoado pela palavra de Deus e pelo culto que celebramos ao nome do Senhor. Agradecemos mais uma vez os nossos irmãos que estão aqui conosco, sempre sendo pessoas dispostas e disponíveis para podermos levar até você a palavra do Senhor e este culto. Que Deus possa abençoá-los, assim como nós queremos mandar um abraço para todos os nossos irmãos da Igreja Presbiteriana Nova Aliança e todos os nossos outros irmãos que nos acompanham todos os domingos pela internet. Que Deus os abençoe rica e abundantemente. Nós vamos orar e impetrar a bênção do Senhor logo após. Nosso Pai, obrigado, Senhor, porque a Tua palavra deixa bem claro quem Tu és. Cremos pela fé. As Escrituras, Senhor, é Tua palavra. Cremos, ó Deus, em tudo aquilo que Tu fizeste por nós, Senhor. E certamente, como nós acabamos de ler, que Tu fostes preparar lugar para o Teu povo. Deus eterno, que Tu possas, Senhor Jesus, esta noite estar levando esta palavra aos corações, às vidas que estão nos ouvindo. Leva, Senhor, para que essas pessoas reconheçam e que possam, Senhor, se dobrar diante do Senhor Jesus. Abençoe, ó Deus, os nossos irmãos que estão aqui conosco. Abençoe os irmãos da Igreja Nova Aliança. Abençoe a todos os irmãos que nos acompanham e todos aqueles que podem, Senhor, serem levados por Ti a acessarem o culto da nossa igreja. Que eles sejam ricamente abençoados também. Obrigado, Senhor, que Tu possas conceder a todos nós uma noite tranquila e uma semana muito abençoada, em nome de Jesus. Amém e amém. Que o amor do nosso Deus e Pai, a graça de Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre todos nós hoje e pelos séculos dos séculos. Amém e amém.